Pessoal, boa noite. Vejam para mim qual ponto eu parei da matéria. Alguém sabe o ponto que eu parei com a matéria? Em audiências, o tópico era audiência, não é isso, Bruna? Enquanto eu faço chamada e aguardo um minutinho aqui, chegar mais os alunos, eu levanto o material. Vamos lá, vou fazer a chamada então. Veja para mim, Bruna, José Carlos, se foi esse material que eu trabalhei com vocês. Vê agora, José Carlos, se está aparecendo. Prova testemunhal. Esse é o ponto. Vamos lá que eu vou para a chamada agora. Bruna, Carolina Michelito, Eduarda, Elimar, Fernando de Souza, José Carlos, Laline, Laura, Lavínia, Leandro Teixeira, Letícia Castro, Presente.
Lucas Martins, Lucas Zopelaro, Mariângela, Natália, Rodrigo Rocha, Kaique do Corte. Quem que é o login? Kaique. Quem está logado com essa conta? Shirley, Stephanie, Suzane, Tainá, Tamara e Vanessa. Alguém que eu tenha esquecido de falar o nome? Tudo bem, vamos lá. Eu tinha parado aqui, a gente tinha feito o estudo da audiência trabalhista e eu tinha falado com vocês sobre a testemunha. E aí, a Bruna pode me auxiliar, e o José Carlos. Nós havíamos falado sobre o comparecimento espontâneo da testemunha. E que essa testemunha, ela a regra no processo do trabalho é que a testemunha irá comparecer espontaneamente. No entanto, se você comprovar que convidou, isso é importante porque não há a necessidade de se preencher os requisitos lá do 455 do CPC, que são requisitos muito rígidos e requisitos bem específicos. Então, na verdade, o que nós temos é que a CLT ela não tem a aplicação desse 455 e a referência é que seja espontâneo o comparecimento. Se você, então, comprova que convocou, que convidou a testemunha, e ela não compareceu de forma injustificada, aí o magistrado pode, então, intimá-la, inclusive, se é permanecer o não comparecimento de forma injustificada, pode, inclusive, produzir aí ou determinar a sua condução coercitiva. Quando eu falo com os senhores do procedimento sumaríssimo, é importante você ter uma referência de que a audiência é única. E, portanto, numa única assentada. Se é numa única assentada, nós temos como referência de que deva ser o quê? Levada as testemunhas para essa única assentada. E só haverá cisão em casos extremamente excepcionais, porque, para vocês lembrarem, no procedimento ordinário, nós temos a cisão em audiência inaugural, audiência de instrução, propriamente, e a de julgamento. No sumaríssimo, nós temos uma única audiência, que seria, então, a que você deva levar as testemunhas. E outra informação importante consiste no fato do número de testemunhas serem diferentes para cada procedimento. E isso está lá em uma das questões, se não me falha a memória, em uma das questões agora, no dia 8. Quando eu tenho
quando eu tenho uma, uma ação tramitando pelo rito ordinário, nós temos o máximo de 3 testemunhas, ok? Por parte. No rito sumaríssimo, nós temos 2 testemunhas para cada parte, ok? Então, é importante fazer essa diferenciação. Então, o máximo no rito sumaríssimo são 2 testemunhas. Já no rito ordinário, são 3 testemunhas, ok? Bom, e não deixem de compreender, as testemunhas devem comparecer espontaneamente, ok? Se não houver o comparecimento, aí o juiz pode determinar sua imediata condição coercitiva ou intimá-la para comparecer, ok? Esses são os pontos que eu gostaria de mencionar com os senhores. E não é demais, Pafo, para a gente trabalhar com isso, de que as testemunhas prestam o quê? Depoimento dos fatos que presenciou, tá? E não do que ela acha. Existe um princípio no processo do trabalho que é o princípio da imediatidade. O que seria o princípio da imediatidade? Alguém já ouviu falar? Cuidado para não confundir com imediaticidade. É imediatidade. Pessoal, alguém aí? Pessoal, alguém aí? Claro. Isso é um ponto, José Carlos, que tem que tomar cuidado, porque isso aí é a pesquisa, muda o parâmetro da pesquisa para imediatidade da coleta das provas. Você vai perceber que vai chegar a um outro resultado. Nós estamos falando da proximidade do magistrado, principalmente no processo do trabalho. As provas testemunhais são muito relevantes. Elas, muitas das vezes, se sobrepõem à prova documental. Isso aí. Isso aí. Então, significa que a prova testemunhal ela tem um peso muito grande no processo do trabalho. Isso significa, então, que o magistrado, ao coletar, ao instruir esse processo e receber essa prova testemunhal, ele tem o quê? Um contato direto com a testemunha.
Inclusive, ele tem a percepção da segurança do depoimento dessa testemunha, ok? Ele tem, por outro lado, a sua convicção de que aquela testemunha foi segura no seu depoimento, que aquela testemunha oscilou no seu depoimento. Inclusive, ele pode colocar isso na sentença e isso não vai gerar nenhuma nulidade. Ele pode colocar na sentença de que a testemunha, no caso de uma prova dividida, em que uma testemunha diz uma coisa sobre um fato e a testemunha da outra parte diz outra coisa completamente diferente sobre o mesmo fato. Isso é uma prova dividida. Ele pode, inclusive, fundamentar a opção ou que seja preponderante a testemunha A ou B sob o fundamento da firmeza com que ela prestou o depoimento. E, Fernando, isso é o ideal mesmo, justamente por esse princípio. Por esse princípio do juiz na coleta das provas aí, ele deve... Isso também vai depender, José Carlos, e isso é o que mais ocorre. Uma instrução agora às 14h, como está sendo uma instrução em que a testemunha fica numa sala, a parte fica na outra, está sendo telepresencial, quando eu me deparei com a testemunha estava tremendo, estava nervosa, e não havia nada ali que a testemunha não tivesse presenciado, e o que ela presenciou, se ela falar, seria... a ação teria grandes chances de ser procedente. No entanto, o que ocorreu foi que a pessoa estava tão nervosa, eu vou mencionar isso, Fernando, a testemunha estava tão nervosa que ela dizia algo e em algum momento o reclamante perguntou assim, mas você está dizendo isso para o doutor? Você não viu isso? Quer dizer, o próprio autor da ação que levou a testemunha dizia assim para a testemunha, isso não era nem na frente do juiz, não, isso era na antessala. Mas você não viu isso? Por que você está dizendo isso? A pessoa fala, não, tal. Ficava nervosa, não falava coisa com coisa. Eu tinha um professor que ele dizia o seguinte, quanto maior a plantação de batata, maior será a colheita. Porque se você ficar plantando batatas, querendo enfeitar, você vai ter grandes problemas. Então, a prova testemunhal, ela tem essa dificuldade e no processo do trabalho é importante que vocês saibam disso. Para quem for atuar na área, for prestar concurso, a prova testemunhal na Justiça do Trabalho, ela tem um peso gigantesco na instrução, pela própria natureza do direito ali envolvido, tá? E eu já tive casos que eu posso ficar aqui até 10h40 contando para vocês casos que beiram um absurdo, que a testemunha não estava mentindo, a testemunha não foi orientada a mentir, a testemunha chegava, conversava, me parece muito meme, assim, de Instagram. Mas são casos que aconteceram, sim. Tá? E é muito complicado quando a prova... Eu compreendo 3 erros na prova testemunhal. Isso pela minha prática, tá? No processo do trabalho. O primeiro é esse que nós estamos falando, o nervosismo. E o juiz, quanto mais experiente o juiz, mais ele tenta extrair dali eventuais contradições. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando a testemunha, ela quer porque quer ajudar a parte. Então, ela vai lá com o intuito de ajudar, eu vou ajudar, tá? E não é caso de contradita, mas ela vai ajudar. Aí ela tenta enfeitar, colorir, tipo assim, mas ele caiu, isso é um caso que aconteceu comigo, mas ele caiu de uma escada de um degrau de 40 centímetros do chão. Falei, não, eu presenciei a queda, foi uma queda terrível. Foi uma queda absurda, um barulho absurdo, em que a pessoa veio e caiu, que parecia que o chão ia trincar.
Ah, mas ela caiu de 32 centímetros de altura. Poderia ser um buraco, enfim. A lesão seria mensurada pelo médico. Mas a testemunha, ela tenta ajudar, sabe? Ela fala, ela começa dizendo que veio aqui só para falar a verdade. Eu vim aqui só para falar a verdade. A outra é aquela testemunha que se considera amiga do juiz. E ela vai com um senso de justiça. Ela começa a falar o que ela acha, a ideologia, a religião, como que é a experiência de vida, etc, etc. Então, testemunha é uma prova muito complexa. E no processo do trabalho, a testemunha, ela tem um grande peso nessas ações, principalmente quando você está diante do comparecimento espontâneo. Quando você analisa que a testemunha ela irá comparecer espontaneamente, veja, há um compromisso quando eu viro assim e falo, olha, Rodrigo, vamos lá, para você ser minha testemunha daquele caso que aconteceu na empresa. Vejam, eu tenho uma proximidade, né? Estou excetuando aqui os casos de contradita, há interesse na causa, poder de mando de gestão. Eu não estou falando disso, eu estou dizendo que para ela comparecer espontaneamente, eu não mandei uma carta nos termos 455 do CPC. Ela não foi intimada pelo juiz, ela compareceu espontaneamente porque ela veio para falar de algo que ela presenciou. E guardem isso, testemunha presta depoimento sobre o que presenciou, ok? Então, e aí nós já estudamos sobre a produção de prova testemunhal, as hipóteses de impedimento, de suspeição, o momento da contradita. Aqui eu quero fazer uma observação relevante, não está no nosso material, também não está no livro, sobre o momento da contradita. O momento, tecnicamente, da contradita é após a qualificação da testemunha. Como na audiência trabalhista tudo tem um aspecto oral, tudo é baseado na oralidade, você tem que se ressalvar, e eu sempre digo isso aos meus alunos, quando o juiz perguntar para o advogado da parte, doutor, o senhor tem testemunha para ser ouvida? Tem. Doutor, quem é a testemunha? É o Bruno. Se você tem argumento e prova da contradita, de que você vai contraditar aquela testemunha, você vai dizer para o juiz assim, excelência, pela ordem. Óbvio, né, pessoal? Você vai contraditar a testemunha da parte contrária. Você vai dizer, excelência, pela ordem, vai pedir a palavra. E vai dizer assim, após a qualificação da testemunha, olha o que você está dizendo, após a qualificação da testemunha, eu quero contraditar. Significa, então, que o juiz irá qualificar a testemunha e vai abrir a palavra para você apresentar o argumento e os fundamentos da contradita. Mas o que eu quero aqui dizer para vocês? Muita atenção quanto a isso. Por quê? Porque, na verdade, quando o juiz qualifica a parte, ato contínuo ele passa para o compromisso, para que a testemunha preste compromisso. No caso de você não contraditar a testemunha nesse intervalo, qual que é o intervalo? O intervalo ao final da qualificação e do início do compromisso, que é aquele, você se compromete a dizer a verdade, somente a verdade, sob pena de responder por falso testemunho, etc, etc, etc. Se você não pegar esse time, está precluso a sua contradita. Significa que você perdeu o prazo da contradita. Então, é importante, para você não correr esse risco, que antes da qualificação você já reserve o seu direito da contradita. Excelência, após a qualificação, eu vou apresentar a contradita. Ok? Espero que tenha entendido isso. Quando o juiz, então, diz o seguinte, tudo bem, doutor, vou qualificar. Bruno, tal, advogado, residente, domiciliado, etc, etc, etc. Ele vai abrir a palavra para você. Pois não, doutor, qual é o fundamento da contradita? Aí você vai fundamentar impedimento, você vai fundamentar suspeição, então você vai apresentar o fundamento. Qual é o fundamento da contradita? Você pode fazer prova da contradita? Pode, inclusive prova testemunhal. Inclusive,
com o interrogatório da testemunha, porque você leva a testemunha a confessar a amizade íntima, por exemplo. Você leva a testemunha a confessar o impedimento. Então, isso não é a prova da instrução. Isso é a prova da contradita. Então, até esse momento, a instrução, a oitiva da testemunha sobre o fato, objeto da ação, ainda não foi feita. Por quê? Ela só pode ser ouvida após prestar compromisso. E aqui não foi o caso. Então, você pode, o juiz ainda vai te perguntar, doutor, qual que é o fundamento? Você vai dizer, vou chutar aqui um exemplo. Amizade íntima. Ela é suspeita porque ela tem amizade íntima. Aí ele vai te perguntar, quais são as provas, doutor, da amizade íntima? Aí você pode abrir e falar, tá vendo aqui? Elas vivem juntas, numa casa da outra, uma é madrinha, ou uma padrinha de batismo do filho do outro, eles têm uma relação estreita, tal, etc. Ou você pode dizer assim, excelência, eu quero ouvir a testemunha para fazer prova da contradita. Você vai ouvir a testemunha para fazer prova da contradita. Ele vai abrir a palavra e você vai perguntar. Aí você vai falar assim, gostaria de saber, Bruno, quantas vezes o senhor vai por semana na casa do reclamante? Ah, vou 4 vezes. Essas 4 vezes vocês tomam cerveja, vocês comemoram alguma coisa? Ah, toda semana lá, a gente toma cerveja, é aniversário dele, dos meninos dele, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vejam, o depoimento da testemunha serve de fundamentação da contradita. Encerrou as provas da contradita, o juiz vai decidir no momento se acata a contradita e dispensa a testemunha ou se indefere a contradita, aí presta a testemunha compromisso e segue na oitiva dela. Ou, numa terceira hipótese, em que pode ser a contradita acatada, mas o juiz ouvir a testemunha, agora não compromissada mais. Ele vai ouvir a testemunha como informante do juízo. Ok? Ficou claro isso, pessoal? Senhores? Todo mundo entendeu essa minha explicação? Todo mundo? Então, beleza. Então, eu vou colocar aqui a questão para vocês fazerem sobre essa parte da testemunha, ok? Prestem bastante atenção. Então, vamos lá, Rodrigo. Excelente pergunta. Eu vou ler a sua pergunta, Rodrigo, porque às vezes quem está assistindo a aula depois não leu o chat. O Rodrigo Rocha pergunta assim, após a contradita, a parte que trouxe a testemunha pode requerer ao juiz, se caso o juiz acatar a contradita, que possa ouvi-la como informante, ou isso vai da decisão do juiz? Excelente pergunta, Rodrigo. Eu posso dizer categoricamente, e eu faço o que a doutrina majoritária, e é muito específico isso em artigos. Eu espero do juiz a decisão. Então, eu espero do juiz o seguinte, ele vai dizer, acato, e vai constar na ata, tá? Quando eu digo ele vai dizer, vai constar na ata, tudo isso deve constar obrigatoriamente na ata, é uma prerrogativa da parte, é um direito subjetivo. Então, ele vai dizer assim,
Ó, é, ele consta da seguinte forma: acato a contradita, ok? E dispenso a testemunha. Ou ele diz, acato a contradita, no entanto, passo a ouvi-la como informante. Se ele disser que acata a contradita e passa a ouvi-la como informante, você pode ter dois comportamentos. Você pode simplesmente permanecer inerte e, portanto, ele vai ouvir. Isso significa, então, que você concordou com a contradita. Ou você pode registrar protesto. Isso vocês já sabem o que significa para nós. Você vai dizer, excelência, pela ordem, eu gostaria que registrasse protesto da contradita, que foi deferida. Por quê? O peso da oitiva de uma testemunha compromissada e o peso da oitiva de um informante não é a mesma coisa. Isso vocês já sabem. E se ele, então, que é a pergunta do Rodrigo, diz o seguinte, ó, acato a contradita e, portanto, dispenso a oitiva da testemunha. Você pode pedir a palavra e manifestar duas vezes. Excelência, pela ordem, registra protesto do meu cliente sobre a contradita da testemunha, porque você levou a testemunha. E ato contínuo, na mesma hora, você diz o seguinte, excelência, caso o senhor mantenha a contradita, que ouça como informante, você pode pedir. Ele também pode fazer isso de ofício? Pode. Mas se ele não fizer, você pode pedir. E eu já pedi e ele já ouviu. Dizendo, não, tudo bem, doutor, vou ouvir como informante. Isso é um caso recente de um negócio de um taxista lá. Okay? Então ele pode fazer as duas coisas. Tá joia? Vamos à questão. É importante que vocês compreendam o que eu estou perguntando para não sair errado. Está no material de vocês até grifado aí. É ônus da parte, no procedimento sumaríssimo, provar que convidou a testemunha. Tá vendo aí? Sob pena de perder a prova. Aí eu quero saber de vocês quais as formas de comprovação desse convite. Eu quero saber como que você comprova esse convite. Ok? Vejam, um convite não é uma intimação. E você já sabe que não se aplica ao caso a regra do 455 do CPC. Então, eu já adianto para vocês isso. Ok? Ficou claro a minha pergunta? Ficou claro o que eu sugeri aí para vocês? Pessoal, ficou claro? Todo mundo entendeu? Então tá. Eu estarei aqui 5 minutinhos acompanhando aí o, o desenrolar aí dos... Vamos lá, Lucas, vamos quebrar a cabeça. E essa aí é para quebrar a cabeça mesmo.
Travou o áudio? O que travou? É porque está no momento de fazer o exercício, por isso que eu não estou falando nada.
Podemos continuar? Bora? Então, vamos lá. Bom, feitas essas observações sobre as testemunhas, ok? Bom, aqui, pessoal, nós já analisamos, dentro dos procedimentos, qual a conduta e qual a postura de cada uma das partes do magistrado. Então, na verdade, o que nós temos aqui é que analisar que, nesse momento, as provas orais foram produzidas, e eu quero fazer uma observação aqui, que o depoimento pessoal você requer sempre depoimento pessoal da parte contrária, você não vai requerer o depoimento pessoal do seu cliente, ok? Então é relevante e importante que vocês analisem dessa forma. E aí, encerrada as provas orais, o juiz tem que obrigatoriamente apresentar a segunda proposta de conciliação. Então, o juiz tem que apresentar a segunda proposta de conciliação. Professor, quando ocorre a primeira e quando que vai ocorrer essa segunda? Então, vamos lá. Para quem não se lembra, a primeira proposta de conciliação ocorre logo após a abertura da audiência e confirmada a presença das partes. Ok? A segunda proposta é após a apresentação das razões finais. Isso significa, então, que o juiz encerra a instrução e faz a proposta de conciliação. Essa é a segunda proposta de conciliação. Ok? Eu vou pedir ao José Carlos que coloque para a gente o artigo 846. Enquanto o José Carlos, da CLT, José Carlos, enquanto o José Carlos coloca para a gente o artigo 846, eu quero aqui chamar a atenção que essas propostas, por isso o juiz proporá a conciliação, essa proposta, ela deve ser o quê? Obrigatória, sob pena de nulidade absoluta do processo. Ok? Esse é um posicionamento do TST. Ó, aberta a audiência, o juiz, então, proporá a conciliação. Isso significa, então, que o juiz proporá a conciliação. O juiz, então, tem uma postura ativa. O juiz não vai querer chegar a uma conciliação. Ele irá propor. E isso, eu volto a dizer, chama muito a atenção, porque aqueles que não têm proximidade com a Justiça do Trabalho acabam por
confundir essa postura do juiz com uma obrigatoriedade de se chegar a um eventual acordo, ok? Sendo que, na verdade, a lei, a CLT, uma regra processual, obriga que o magistrado faça o quê? O magistrado, ele tenha o quê? A proposição de um acordo. Tudo bem, pessoal? Muita atenção com essas duas hipóteses aí. Quando, então, eu encerro essa explicação da audiência, e aqui no material eu deixo uma parte, deixa eu subir aqui, eu passo, então, a apreciar com vocês a defesa do réu. Ok? Esse é um ponto relevante. E como nós estudamos lá no CPC, que a defesa do réu ela pode ser uma defesa ativa, como também pode ser uma defesa omissa. Significa o quê? Uma defesa ativa que se divide em contestação e reconversão, a outra, uma defesa omissa, que significa o quê? A inexe. Então, com essas duas informações lá do CPC, a gente começa a analisar a defesa do réu no processo do trabalho. Antes, eu gostaria de saber de vocês se tem alguma dúvida até aqui. Tranquilo, Rodrigo, Vanessa, Mari. Stephanie. Chegou um pouquinho depois. José Carlos, todo mundo tranquilo? Pois bem. José Carlos, aproveitar. Ao finalzinho eu respondo o Lucas. Aí é sobre o exercício, né? Bom, José Carlos, coloque para mim aí o artigo 841. E eu começo explicando o seguinte para vocês. No CPC, nós temos a modalidade de citação e o prazo de 15 dias para contestar. Nós sabemos que nós temos o termo inicial de contagem do prazo e o termo final de contagem do prazo. Isso significa, então, que eu tenho o termo inicial. O termo inicial, então, ele vai depender da modalidade de citação. Okay? E aí eu conto a regra de prazo processual, exclui o dia do início, inclui o dia do final, e conto o prazo em dias úteis. Ok? Beleza. Bom, isso a gente tem lá que nós estudamos lá no CPC. No processo do trabalho, a regra e o prazo para contestação, ele se baseia no princípio da oralidade. Então, se você analisar os artigos da CLT, os artigos 846, os artigos 847, a contestação ela tem um prazo. Qual que é o prazo para contestar? O prazo é na audiência inaugural. Então, esse é o prazo para você contestar. Então, até a audiência inaugural, você tem que contestar a ação. Pois bem, eu peço licença a vocês para ler uma pequena transcrição da doutrina que ajuda e traz de forma clara isso. Diz o seguinte: diferentemente do processo civil, que confere ao réu o prazo de 15 dias para a contestação, no processo do trabalho, pessoal, prestem bastante atenção, aberta a audiência, o juiz proporá a conciliação, e não havendo acordo,
o reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa, após a leitura da reclamação, quando essa não for dispensada por ambas as partes. De leja lata, portanto, o reclamado tem 20 minutos para apresentar sua contestação em audiência. Então, qual é o prazo para que o réu apresente a sua contestação? Isso é uma regra. Ele tem 20 minutos após a proposta de conciliação e não tendo conciliação. Quando você se depara com essa informação, é porque nós estamos diante, com base na oralidade, nós estamos diante do princípio da oralidade. Então, parte do pressuposto de que todos os atos processuais serão praticados oralmente na audiência. Então, você tem essa regra. Mas nós sabemos que muitas das vezes, ou quase todas as vezes, né, o que se tornou uma prática, as partes, tanto reclamante quanto reclamado, elas estão acompanhadas de advogados. E, portanto, os advogados optam pela defesa escrita. Essa defesa escrita, então, ela tem que ser entregue em audiência após a primeira proposta de conciliação. Então, ela é um ato solene. Ele entregava, eu acho que já disse isso aqui para os senhores, e ele entregava a contestação física, levava, e eu peguei essa fase. Ele levava ela debaixo do braço, era muito interessante isso, e após a proposta de conciliação, em não havendo conciliação, você entregava o arquivo impresso para o magistrado, que, e nós vamos estudar um pouco à frente, que abria vista para a parte contrária a impugnar. Hoje, com o PJE, isso não ocorre mais. Hoje, o que ocorre é que muitas das vezes os advogados vão para a audiência com a contestação já inserida no PJE. E alguns, baseando nesse ponto que eu estou explicando para vocês, colocam o arquivo em sigilo. Por quê? Porque ele só está inserindo esse arquivo no sistema, para não ter que carregá-lo no momento da audiência. Mas, na verdade, esse arquivo ele deve ser recebido pelo magistrado após a tentativa, a proposição de conciliação e não se conciliando, e aí o juiz abre vista para a parte contrária e retira o sigilo. Portanto, permanece aí o momento em audiência para o recebimento da contestação. Preste bastante atenção. Professor, e se eu chegar lá, eu sou um microempresário individual, ou eu tenho uma empresa, mas não contratei advogado, e se eu chegar lá e quiser fazer uso da prerrogativa prevista na CLT, significa então que eu quero fazer o quê? Uma contestação oral. Eu posso? Claro, está lá, está previsto. Você vai contestar oralmente. É isso que você vai fazer. Você vai apresentar a sua contestação de forma oral. Qual que é o prazo que você tem? Após a proposta de conciliação, você tem 20 minutos. Ok? E se você mandar por escrito? Se você inserir no sistema, qual que é o momento? Até o momento em que o juiz propõe a conciliação e abre para a sua defesa. Se ela já estiver inserida no sistema, ele só vai dar vista à parte contrária. Ok? Bom, e o que está dizendo o 841 que está para a gente na tela? O que está dizendo é o famoso quinquídio. E esse quinquídio, ele é extremamente relevante para a contagem do prazo. Por quê? Analisando o quinquídio, e vocês têm que prestar muita atenção, ele é um prazo legal mínimo. O que é um prazo legal mínimo sobre o quê, professor? Entre a sua notificação
e a data da audiência que foi marcada. Então, entre o momento que você recebeu a notificação, lembra? Notificação semelhante à citação? O momento que você recebeu a notificação até a data da audiência tem que ter um intervalo mínimo de 5 dias. Ou seja, só pode ter audiência 5 dias após a sua notificação. Isso por quê? Por que do quinquídio? Porque quando eu digo a vocês que eu preciso apresentar a contestação em audiência, e que a audiência tem que ser marcada com, no mínimo, 5 dias, eu estou dizendo para os senhores que qual que é o prazo para eu contestar indiretamente? Respondam para mim. Qual que é o prazo para eu preparar a minha defesa? Qual que é o prazo para eu elaborar toda a minha defesa? No mínimo, 5 dias. Porque se eu estou dizendo que entre a notificação e a audiência tem que ter no mínimo 5 dias, eu tenho que ter no mínimo 5 dias para apresentar e preparar a minha defesa, ok? Por quê? Eu tenho que apresentá-la em audiência. Essa audiência não pode ocorrer com prazo de 5 dias ou menos da minha notificação. Então, eu tenho que ter, no mínimo, 5 dias para preparar a minha defesa, ok? Então, muito cuidado com a questão do quinquídio, e ele despenca em prova. E se não for respeitado o intervalo de 5 dias entre a notificação e a audiência, todos os atos subsequentes serão nulos. Gera nulidade de todos os atos subsequentes, com base no princípio do devido processo legal e da ampla defesa. Você deve requerer isso como? Na primeira oportunidade que você tiver para manifestar, você deve requerer o respeito ao quinquídio. E olha, pessoal, é muito importante esse quinquídio. Eu tive um caso caso trabalhista contra uma empresa, em que, eu não me recordo se já contei isso aqui, em que o porteiro foi demitido e estava cumprindo o aviso dele. Era um aviso trabalhado. Ele foi e recebeu a notificação, ficou com a notificação 2 dias. No terceiro dia, ele entregou para o departamento pessoal da empresa. A empresa veio e alegou carência do quinquídio, dizendo, olha, não há respeito ao quinquídio com base no 841, portanto, houve um cerceamento de defesa e requer a designação da audiência. O juiz, então, estava de posse de um comprovante de aviso de recebimento em que se datava respeitando os 5 dias. Então, de um lado, você tinha o AR, o aviso de recebimento, e do outro, a empresa não havia recebido. Ok? Você tinha esses 2 pontos. Pois bem, o advogado da empresa, ele não se atentou para o AR. Essa audiência foi mantida, a empresa não apresentou defesa, foi considerado presumido os fatos verdadeiros alegados na inicial e o processo foi andando. Quando chegou no TRT, né, o juiz, interessante que o advogado, e isso eu quero mencionar com vocês desse exemplo, o advogado teve a instrução, porque mesmo que ele fosse revel, o juiz considerou que não tinha como presumir verdadeiro todos os fatos, portanto, designou uma instrução. Lá na instrução, ele fez prova testemunhal de que o porteiro só entregou 2 dias depois. E aí que o porteiro, enfim,
teve toda uma confusão. O tribunal, então, acatou isso, dizendo, olha, por uma conduta dolosa de um representante da empresa, aqueles que detinham, aqueles que possuíam gestão, não tiveram respeitado o quinquídio, portanto, o processo que durou anos, ele tornou nulo todos os atos, devendo ser marcada nova audiência de conciliação. Isso me marcou bastante porque nós defendíamos a tese, em contra-razões, de que o funcionário ele é um longa-manos. O fato dele estar de aviso é a extensão do contrato de trabalho dele, e não simplesmente parte do pressuposto de que ele fez por dolo. Ele pode ter entregue, enfim, havia uma discussão aí quanto a isso. Tá joia? Então, é um caso que aconteceu, um caso interessante, tem muito tempo isso, na época em que o Tribunal Regional do Trabalho mantinha convênios com os Correios, e, portanto, ele recebia, né, o feedback internamente dos avisos de recebimento. Isso foi um caso que me chamou muita atenção, porque a discussão girava, eu não sei se eu estou explicando de forma clara, mas a discussão girava que esse funcionário, ele agiu com dolo, esse funcionário, ele era o representante da empresa. Se você pegar pelo CPC, é possível que o porteiro receba, né? Então, ficou aqui uma questão muito interessante, mas o tribunal adotou o posicionamento de tornar nulo todos os atos posteriores. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, pessoal, na questão do prazo, do momento, do quinquídio, como que é apresentada a contestação? Vanessa, tranquilo, José Carlos, Lucas, Stephanie. Deixa eu ver quem mais está logado aqui. Bruna, Elimar, que chegou agora há pouco. Fernando, os dois Rodrigos. Shirley está aí. Tainá, que chegou também agora há pouco. Tamara. Tudo sossegado. Esse sim aí não é automático, né? Ah, beleza. Eu vi um monte de sim ali. Sim. Tranquilo? Bom, seguindo, pessoal, nós falamos sobre a contestação. A contestação é a defesa clássica, é a defesa mais ampla, é a defesa clássica que nós temos no nosso sistema processual. Mas aqui, eu trouxe para vocês dois gêneros, a defesa passiva e a defesa ativa. A defesa ativa, contestação e reconvenção. A defesa passiva, aquela inércia, omissa. No processo do trabalho, há uma discussão doutrinária sobre a aplicação subsidiária, eu vou colocar aqui os artigos, sobre a aplicação subsidiária, portanto, 769, a aplicação subsidiária da reconvenção como modalidade de defesa do réu. Ok? E aí eu vou pedir o Zé Carlos que coloque para a gente o 847. O que diz o 847, eu vou pedir a vocês para grifar, porque há uma discussão doutrinária relevante, e aonde há discussões doutrinárias relevantes, é aquilo que mais se cobra em prova. Está dizendo o seguinte: não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir a sua defesa.
após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. Veja que ele optou por utilizar o termo defesa. Quando eu digo defesa, eu posso dizer o quê? Contestação e ou reconvenção. Então, parte da doutrina entende que nesses 20 minutos eu devo aduzir a minha defesa. Portanto, eu devo aduzir a minha contestação e a minha reconvenção. Mas vejam aqui, o que diz a doutrina, e aí eu tenho como base o Carlos Henrique Bezerra Leite, que é a doutrina que nós utilizamos. Veja o que diz. Na prática, porém, em virtude de grande quantidade de audiências e da crescente complexidade dos conflitos intersubjetivos submetidos à Justiça do Trabalho, não apenas as exceções e a contestação, como também a reconvenção, são apresentadas por escrito na própria audiência. Significa, então, que ele está dizendo que você deve apresentar por escrito na própria audiência. Continua a leitura. Não obstante, parece-nos que é direito fundamental do réu valer-se do comando normativo do 847, que está aí para os senhores, e apresentar oralmente, pelo prazo de até 20 minutos, contestação, exceção e reconvenção. Nesse caso, revela-se arbitrário e ilegal que o ato do juiz que exige a apresentação por escrito de tais atos processuais. Significa aqui que o posicionamento do Carlos Henrique Bezerra Leite dizendo o seguinte: o réu pode apresentar oralmente reconvenção e exceção. Não pode o magistrado receber a contestação por escrito e receber a contestação de forma oral e exigir que a exceção e a reconvenção sejam feitas de forma por escrito, ok? Então, há essa discussão. O que se prevalece hoje é que, se for por escrito, juntos, se for oralmente, é os mesmos 20 minutos para apresentar a exceção, contestação e reconvenção. Por quê? Porque o 847 fala em defesa, ok? Como sendo gênero. E uma das espécies de defesa seria a contestação, outra espécie, a reconvenção. Ok? Então, muita atenção quanto a isso. Tá? Bom, feitas essas análises das duas modalidades, contestação e reconvenção, espero que todo mundo lembre da reconvenção lá do CPC. Todo mundo lembra da reconvenção lá do CPC? Senhores, reconvenção, deixa eu pegar aqui. Lembra que tem os requisitos para reconvenção? 3 requisitos para reconvenção: a litispendência, mesmo procedimento e mesmo juiz competente pela relação à matéria. E os pedidos da reconvenção não podem ser abarcados pelos pedidos da inicial, ou seja, a própria defesa atendeu os pedidos da reconvenção. Ok? Só para refrescar. Refrescar. Ok? Feitas essas observações, nós continuamos aqui para uma situação que são as exceções. O que são as exceções? O que são as exceções do processo? Impedimento. É uma exceção. Incompetência. É uma exceção. Então, nós temos exceções. Caiu um bichinho aqui no meu pescoço que tá. Então, o que são as exceções? Eu tenho exceções de impedimento ou suspeição. Eu tenho exceção por incompetência territorial, exceção por incompetência da matéria, tá? Então, é importante que vocês relacionem na defesa dos senhores o contido, por exemplo, no 144, no 145 e no 146.
146, ó, 144, 145 e 146 do CPC. Esses artigos, eles se aplicam ao processo do trabalho com base na aplicação subsidiária. Eu coloco aí para vocês, 144, 145, 146 do CPC, com aplicação subsidiária à CLT. Bom, como que eu trago essa suspeição? Como que eu trago esse impedimento? Como que eu trago essa incompetência territorial? Como que eu analiso isso? Qual o procedimento? Isso é feito de que forma? Hoje nós começamos a aula falando da testemunha. Então nós aplicamos a regra para a exceção para a testemunha. Então nós estamos dizendo, ora, cabe então, só para relembrar, cabe então a alegação de que a testemunha é suspeita, cabe a alegação de que a testemunha é impedida. Vejam para mim, quanto a, e a gente vai começar falando da exceção de incompetência, lá do 799. Coloca para mim o 799 e os seus parágrafos, José Carlos. Pronto. Trouxe para a gente informações relevantes para esse primeiro momento. Enquanto o Zé Carlos colocou para a gente o 799, eu coloco aqui, para a gente dar sequência, o 800. Então, vamos lá. Você tem aí o 799 e o 800. Olha o que diz. Nas causas de jurisdição, ou nas causas trabalhistas, somente pode ser oposta com suspeição do feito a exceções de suspeição ou de incompetência. Ok? As demais serão alegadas como matéria de defesa. As exceções de suspeição e incompetência, quando estas são terminativas do feito, não cabe recurso, podendo, no entanto, a parte alegá-la novamente do recurso da ação final. Isso significa para a gente que as exceções de suspeição, olhem lá, se alguém tiver com alguma dúvida, olha lá o 144 CPC. As exceções de suspeição ou de incompetência, ok? Elas têm um procedimento próprio e elas devem ser requeridas antes da defesa, porque elas têm o condão de suspender o processo. E olha o que diz, ainda seguindo. Se tiver alguma dúvida, por favor, levante a mãozinha aí. Olha só o que ela está dizendo. Nessas duas hipóteses, suspeição e incompetência, ela tem efeito de suspender o processo. E olha o que está dizendo. Aí você tem suspeição e incompetência. Agora vem a primeira regra procedimental. Qual que é a regra procedimental? A regra procedimental começa no artigo 800 falando da incompetência. Essa também tem força. Está dizendo para nós o seguinte, deixa eu pegar aqui o 800. Apresentada a exceção de competência territorial, no prazo de 5 dias a contar da notificação, senhores, prazo de 5 dias a contar da notificação, antes da audiência, e em peça que sinalize a existência desta exceção,
seguir-se-á o procedimento estabelecido nesse artigo. Então, se eu estou diante de uma exceção de incompetência, ela tem que ser apresentada em até 5 dias. Recebeu a notificação, você tem 5 dias para apresentar. E tem que ser antes da defesa. Lembra do quinquídio? Se você pegar, tem toda uma lógica. O quinquídio determina que a audiência seja posterior a 5 dias. Isso, além de ser te dar tempo para preparar a sua defesa, também te dá um tempo para apresentar eventual exceção de incompetência. Apresentou a exceção de competência, as regras agora são aquelas previstas nos parágrafos do artigo 800. A primeira regra que você tem aí é de que ela terá efeito, ela tem efeito suspensivo. Então, o processo está o quê? Suspenso até o juiz julgar a suspeição. Então, até o juiz julgar a suspeição, o processo está suspenso, ok? Então, vamos lá. Coloco para vocês aí os parágrafos. Vamos fazer a leitura dele. Protocolada a petição. Que petição é essa? A de suspeição de incompetência. Será suspenso o processo e não se realizará a audiência que se refere à audiência inaugural. Os autos serão imediatamente conclusos ao juiz, que intimará o reclamante e existentes de litisconsórcio para manifestação no prazo de 5 dias. Se entender necessário a produção de prova oral, o juiz designará a audiência, garantindo aos recipientes e suas testemunhas serem ouvidas por carta precatória no juízo que esse estiver indicado como competente. Inclusive, gera uma pequena instrução da própria exceção. Decidida a exceção de incompetência territorial, o processo tomará seu curso com a designação da audiência inaugural, a apresentação de defesa, a instrução perante o juízo competente. Ou seja, o juiz recebe a sua incompetência, suspende, abre 5 dias para as partes manifestarem, a reclamante, se houver litisconsórcio. Dependendo da manifestação, ele vai designar uma instrução para julgar a incompetência. Se ele acatar a incompetência, ele irá remeter ao juízo competente para que esse juízo julgue o processo e dê andamento normal. Se ele não acatar a exceção, o processo segue com designação de audiência inaugural e apresentação de defesa e instrução perfeitamente. Essa é uma hipótese que está lá no 799, que não deve ser apresentada junto com a contestação. Ela deve ser apresentada antes. Alguma dúvida, senhores? Tudo tranquilo? Se não, preclui. Isso aí. Se não, vai precluir. Tá? E a suspeição, impedimento, que também deve ser feita separado. Tá aí, ó. Apresentada a exceção de suspeição, o juiz ou o tribunal designará a audiência dentro de 48 horas para a instrução do julgamento. Só foi o parágrafo primeiro? Deixa eu pôr aqui. Nas juntas de conciliação, a exceção de suspensão será logo convocado para a mesma audiência de sessão para o seguinte suplente, e qual continuará a funcionar, procederá da mesma maneira como um dos membros. Vejam que aqui, ó, você então ingressou, o processo é suspenso, o juiz marca 48 horas para a instrução dessa exceção, tá? Se tratar de suspeição do juiz de direito, será este substituído na forma da organização jurisdicional. O tribunal, então, determinará
que outro juiz analise o processo. Vejam que esses são os casos de aplicação do 144, do 145 e do 146 do CPC. São aquelas hipóteses lá, ok? Esse também deve ser apresentado antes da audiência e antes da apresentação de defesa. Não pode ser apresentada na própria defesa, ok? Já as demais exceções, essas podem vir junto ou no corpo da contestação. Muito cuidado com essas exceções que eu passei para os senhores, ok? Dúvidas? Acontece porque na Justiça do Trabalho você tem uma rotatividade muito grande de juízes substitutos, porque para titularizar é muito difícil, demora muitos anos. Então você tem muitos juízes rodando as comarcas. E aí você vai depender da organização do tribunal. Então é muito comum que quando isso acontecer, eles vão redesignar a audiência para o momento em que o juiz titular, que foi considerado suspeito, entra de férias. Tá? Isso, de certa forma, ocorre. Eu já vi mais, com maior ocorrência, quando o próprio juiz se declara suspeito. Aí aguarda-se a substituição dele para que o outro juiz analise e julgue esse processo. Tranquilo? Senhores, dúvidas? Tudo bem? Dúvidas quanto à exceção, de competência, suspeição do juiz, competência territorial. Se eu fizer uma pergunta aqui, todo mundo vai responder certinho. Vamos lá, a resposta, né? Vamos à resposta e depois eu coloco para vocês aqui a questão da competência. Qualquer meio hábil a comprovar o convite. Essa é a resposta. Como que eu comprovo o convite? Através de uma ligação, de um áudio pelo WhatsApp, através de uma conversa de WhatsApp, vem se admitindo sim. Eu convido através de uma carta convite, eu utilizo muito a carta convite, tá? Mano, formalizo uma carta lá, convida para comparecer. Então, qualquer meio hábil a se comprovar com lisura que a parte foi convidada e não compareceu de forma injustificada. Ok? Então, essa seria a resposta. Você poderia dar vários exemplos. Eu quero colocar aqui para vocês, antes de encerrar, esse artigo. Todo mundo falou que não teve dúvidas em relação a exceções, né? Principalmente a exceção de competência territorial, mas eu estou colocando aí para vocês o artigo 651, que traz as regras de competência territorial das ações trabalhistas, ok? Então, eu tenho aqui essas regras, tá? Local da prestação do serviço e, nas suas exceções, o domicílio do trabalhador. Isso
com o objetivo de facilitar o acesso do trabalhador ao poder judiciário. Ok? Ficou claro? Bom, se não há dúvidas, eu me despeço aqui. Quem chegou atrasado aí para responder a chamada, eu vi Elimar, mas quem chegou atrasado? Tainá. Lucas, Tainá, mais alguém? Não? Me despeço aqui. Boa noite para todo mundo. Até a próxima. Tchauzinho.